Bom, pessoal, dando continuidade aqui a esse mini curso que a gente tem feito, recapitulando o que a gente fez na nossa última etapa, onde a gente pegou uma nuvem de pontos que a gente havia gerado ela no Recap, migramos ela para um outro software que não é da plataforma Autodesk, o Cloud Compare, que é um software gratuito, e a partir dali nós fizemos uma classificação e uma limpeza daquela nuvem. Então agora a gente vai começar a trabalhar necessariamente em pegar aquela nuvem que a gente classificou e limpou e em gerar uma superfície 3D daquela nuvem de pontos. Então essa parte aqui, para aqueles profissionais que trabalham com civil e infraestrutura, ela é bastante aplicável. Agora, para os demais profissionais que ainda não têm o costume de trabalhar com esse processo, com esse tipo de mecanismo, ela também se torna importante no sentido do que, se você for fazer, por exemplo, um escaneamento a laser e um as-built do seu terreno, tem duas maneiras de você modelar o seu terreno. Se ele for um terreno plano, você vai conseguir modelar ele normalmente. Fazer lá uma placa plana e aí você vai gerar todo o seu modelo acima dele. Só que às vezes o plano não é plano, ele tem uma declividade imperceptível que você a olho nu não consegue discriminar ela. Então isso em si já compromete um pouco o seu modelo. E vão ter aqueles terrenos que ele tem uma topografia tão irregular que você não consegue realizar um modelamento. Então é onde entra essa ferramenta aqui, onde vocês conseguem, independente do tipo de condição e variação do terreno, vocês vão conseguir gerar um modelo do piso condizente com a realidade. Então acho que isso é uma das maiores vantagens. E a gente utiliza o Civil 3D porque, pela minha facilidade em ter acesso a esse software, embora ele seja um software pago, e você ter acesso a Recap, Civil, Navisworks, Revit, tudo de uma maneira única, tem a licença Suite. Você não vai comprar, ao contrário do AutoCAD, que você consegue comprar a parte, esses outros softwares você compra a licença Suite, que é a licença do pacote. Então você acaba tendo aqui acesso ao pacote de softwares da Autodesk. Queria deixar claro que não é um merchan para o uso desse software. Vocês conseguem fazer as mesmas ferramentas em fabricantes concorrentes. Então, mas é pela minha facilidade de acesso ao software e também pelo conhecimento das ferramentas que envolve a utilização destes, que eu acabo optando por passar essa videoaula aqui utilizando esses softwares. E toda vez que tiver alguma coisa que for gratuita, eu também vou procurar demonstrar em softwares gratuitos, assim como foi com o Cloud Compare. O Cloud Compare ele permitia para a gente de nível e gerar superfície. Mas, então, professor, se ele permitia, por que a gente não foi até essa etapa nele? Porque é o seguinte, o que a gente está fazendo aqui é para a gente migrar para a plataforma Works. Então, como a gente vai utilizar o software da Autodesk, é mais fácil a interação entre o conjunto Autodesk, tá? Então, a gente abriu aqui o nosso Civil 3D. Aqui eu não estou passando tutoriais de instalação de software, é apenas o software mesmo. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. No Civil 3D, você tem que, quando você abre ele, você tem que ter uma atenção a qual tipo de template que você está utilizando. Tá? Por exemplo, se eu utilizar o template ACAD, ele vai me dar pouquíssimas informações. Se eu utilizar um template, o métrico, o Autodesk Civil 3D métrico, o NSC,
ele já vai me dar uma série de ferramentas que o ACAD ISO não me daria. Então, quando você abrir o projeto, o interessante é que você já tem o seu template pronto. Vão ter alguns casos em que, principalmente quem trabalha com infraestrutura, que vai ter lá o template do DNIT. Então acaba sendo mais usual para os usuários do civil terem os seus próprios templates. Como aqui a gente não vamos trabalhar como se a gente não tivesse um template, nós vamos utilizar o Civil 3D Métrico NCS. Mas se fosse preciso, eu tenho aqui o template da Civil e a gente estaria utilizando ele. Então, só fechando aqui, porque a gente já abriu ele no sistema métrico, nós vamos salvar aqui, criando o nome do projeto que a gente vai utilizar, tá? Salvar como aqui. Bom, vamos salvar um arquivo aqui. Tem que ser depois de 2014. Por quê? Porque a parte de nuvem de pontos só veio do 2014 para frente. Então, o mais recente depois de 2014 que a gente tem aqui é o 2018, tá? Então, aqui, ó, aqui um nome de sup de superfície, top de topográfica, ok? Que é o que a gente vai gerar. Então, feito isso, qual que é o primeiro passo? Vocês vão ver, quando eu venho aqui em Home, no Layer Properties, a gente tem uma série de layers aqui. A gente tem muito layer aqui. E a gente só precisa, para esse momento, do Layer 0 existente. Porque essa quantidade de layers, ela vai acabar dificultando o processamento do que a gente quer da nuvem. E aí, por ser uma quantidade de informações a mais. Então a gente vem aqui e digita laydel, que é deletar layer. Vou fechar isso aqui. E aqui nós vamos deletar os layers pelo nome. Tá vendo aqui? Nome. Então a gente digita o N e dá Enter. Então ele abriu aqui para a gente a janela de todos os layers existentes. Então a gente vem aqui, seleciona todos e dá um OK. E aí deletar os layers. Deletamos, vamos lá em Layer Properties, ó, somente o 0. Então aqui para começar o nosso trabalho, a gente precisa executar essa fase aqui que é de deletar os layers. Por isso que se eu tivesse pegado um layer, um template do DNIT, por exemplo, eu ia acabar deletando os layers e talvez algumas atribuições que estariam voltadas ali para aquele layer, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos vir no campo Insert e vamos pedir para atachar uma nuvem de pontos, ó, ponto cloud, atache. E aí nós vamos pegar a nuvem que a gente gerou por último, que é a nuvem solo. Vamos abrir ela. Aqui aparece o nome dela, algumas informações que são padrão, e vamos dar OK. Ele está pedindo para a gente especificar o ponto 00. E na parte do ponto 00, ele me dá as coordenadas que estavam no meu projeto. Uma coordenada inicial do meu projeto. Vocês podem ver que ela está no mesmo sistema de coordenadas que estavam aquele outro. Não lembro se eu apontei para vocês, mas como é uma nuvem georreferenciada, a única coisa que eu vou fazer é dar Enter. Mas se eu quisesse transladar, colocar o X0 e o Y0, teria como aqui também. Vamos deixar ela no nosso sistema de coordenada
e ela aparece aqui. Feito isso, qual que é o nosso próximo passo? Criar a nossa superfície. Então, selecionei ela aqui, na hora que eu seleciono, ela aparece algumas ferramentas. Uma delas, eu tenho a opção de aumentar e diminuir o pixel do meu ponto, ó. Diminuindo o pixel do meu. Vou dar um zoom maior aqui. Ó, aumentando e diminuindo o pixel do meu ponto. E eu posso diminuir ou aumentar o nível de detalhes desses meus pontos aqui, tá bem? Então aqui vamos deixar da forma que estava. Feito isso, eu tenho aqui a opção de criar a superfície a partir da minha nuvem de pontos. Então eu vou utilizar esse recurso. Quando eu utilizo esse recurso, eu venho aqui e gero a superfície ponto topo de topográfica. Só que aqui eu tenho que fazer uma troca. Eu não quero meus contornos, são as minhas curvas de nível, de 2 e 10 metros, ou seja, 10 para as mestras e 2 metros para as demais linhas. Eu quero ela de 1 para 5, mas aí eu utilizo o background, tá? Feito isso, vamos para Next. Aqui eu tenho a informação sobre a nuvem de pontos. Ela está me informando que eu tenho 591 mil pontos e eles estão no espaçamento aí de 70 milímetros entre eles, tá bom? Então, feito isso, eu peço para criar minha superfície. Aqui ele está falando que o modo de processamento que eu selecionei, você pode continuar trabalhando no computador e vai ser notificado assim que a superfície tiver sido gerada. Vou fechar aqui antes, nós vamos repetir o processo. Na verdade já está gerando. Aqui em superfície a gente não tinha nada. Aí ele criou aqui a superfície ponto top, que a gente tinha gerado aqui. E automaticamente gerou aqui também já umas curvas de nível para mim. Então ele gerou a superfície e gerou aqui as curvas de nível para a gente. A gente gerou a superfície aqui, ó, que a gente veio em criar a superfície. Só vou voltar aqui de novo para mostrar aqui para vocês que a gente utilizou um método errado. A gente utilizou aqui o método planar, onde ele cria uma média entre os pontos. O Clean Interpolation, que eu não expliquei para vocês, ele gera a mesma média, porém ele leva em consideração o contorno dos objetos. Então aqui ele tende a suavizar mais a curva de nível. Como a gente trouxe uma nuvem já classificada e filtrada, ou seja, eu estou considerando que a gente fez a limpeza de forma correta, onde a gente não teria as árvores e o carro, por exemplo, eu deveria ter utilizado a No Filter. Então o que eu vou vir fazer? Que eu vou deletar isso aqui, vou deletar minha nuvem, a superfície criada. Vamos importar aqui rapidinho a nuvem de pontos novamente, porque está sendo um processo rápido, senão eu continuaria. Vamos dar um OK aqui e um Enter, beleza? Gerado aqui, clico nela, peço para criar a superfície. Lembrando que aqui ó, não existe superfície, tá? Você pode ver, não tem o símbolozinho de mais. Vou escrever aqui superfície ponto top de topográfica. Vou mudar aqui novamente de 1 para 5 metros. Aqui em ponto clouds nós vamos selecionar a nuvem que a gente quer utilizar. Se tivesse mais de uma, ele estaria apontando ali. E ao invés de ser planar, vai ser aqui no filter. Vamos criar superfície. Mesma coisa, ele está informando que enquanto a gente realiza o trabalho, ele vai estar trabalhando nos bastidores, que a gente pode continuar o civil, que quando estiver pronto ele dá para a gente uma notificação. Então, fechando aqui, ele está processando, criou aqui a minha superfície, tá? Criada a superfície, vamos fechar aqui.
ela aparece aqui para a gente, tá vendo? Eu dou sempre um comando que é dar o rebuild automaticamente. Então, as mudanças que a gente fizer, ó, ele vai fazer elas sempre de forma automática. Mas vamos editar o estilo dessa superfície nossa? Então, vamos vir aqui. Aqui tem uma série de informações, mas a gente tem que vir necessariamente aqui no display. No display, nós vamos considerar aqui o contorno menor, nós vamos colocar aqui a cor 22, tá? Ok? No contorno maior, nós vamos considerar aqui a cor 32. Aqui o bordo, nós vamos considerar a cor amarela. Aqui nos triângulos, nós vamos considerar a 255. A 255 aqui. Estamos achando a 255. Vamos deixar a 254, então, que ela é a mais próxima. Então, ok aqui. Aqui, isso é quando eu estou no modo plano. Então, eu posso vir aqui, ligar ou desligar esse triângulo. Mas eu tenho aqui o modelo. Então, vamos lá. Colocar a cor 2, a 254 aqui, igual a gente tinha feito. Vamos trocar aqui para amarelo. Ok. A 32. Ok. E aqui nós vamos colocar a 22. Ok. Então aqui, ó, no modo sistema módulo, eu não vou deixar visível por enquanto. Vou deixar visível por enquanto somente os triângulos, tá? E aqui no modo plano, nós vamos deixar visíveis os maiores, os menores e o bordo. Ok? Então vou dar uma apply aqui e vou dar um ok. Então vocês podem ver aqui que no fundo a minha curva de nível ela já efetuou uma mudança aí quanto à sua coloração. Feito isso, pessoal, vocês estão vendo que aqui ela tem utilizado um contorno passando muito por fora de onde estavam os meus pontos. Então, como que a gente pode fazer para aproximar esse bordo dos meus pontos? Eu venho aqui em propriedade de superfície, em definition, eu venho em build, eu vou utilizar aqui o máximo triângulo length. Então aqui eu vou mudar para sim, e aqui eu vou colocar no espaçamento de 5 metros. Quando eu der o apply, vocês lembram que eu pedi para reconstruir automaticamente, que é o rebuild automático, que estava lá. Vou dar um apply. Ele vai perguntar, reconstruir a superfície? Sim. Ele está processando. Ele processou a superfície aqui para mim. Vou fechar aqui e vou fechar aqui. Aí o que aconteceu? Ele considerou até o limite de onde iam os meus pontos. Ou seja, ele não triangulou da extremidade do ponto até a extremidade do ponto. Ele levou em consideração somente
os pontos que eu tinha. Então essa é uma maneira mais precisa aí de se realizar aí essa parte da superfície, ok? Aqui, ó, continuando, aqui vocês lembram que a gente tinha o nível de detalhe. Então estou vendo a nuvem de pontos em cima das minhas curvas de nível. O que eu posso vir fazer aqui? É diminuir os detalhes para poder aparecer a configuração da minha nuvem de pontos aqui, tá certo? Então aqui, ó, aparece ela automaticamente. Eu tenho aqui um conjunto de nuvens desenhando o meu muro aqui. E eu tenho aqui, eu tinha a escada, ela também, aqui era o buraco da entrada d'água que a gente não teve atenção na hora de classificar, mas ele gerou ele aqui, mas a escada, vocês viram que eu mantive ela aqui e a curva de nível acabou acompanhando a geração da escada. Então, eu tenho essa parte aqui. Então, continuando aqui, dito isso, a gente vai fazer um processo agora, que é criar um data shortcut. O data shortcut no Civil 3D, ele é uma função que ele tem a aplicação de fazer com que diversos membros da equipe eles consigam trabalhar essa informação. Por quê? Ele vai se tratar de um compartilhamento aí de dados. E aí esses dados eles têm a função de facilitar a colaboração por diferentes profissionais dentro da mesma empresa. Às vezes um profissional faz uma coisa, um outro profissional faz outra. A ideia do Data Shortcut, principalmente para aquelas empresas que têm um servidor e que o servidor ele é bom, que tem servidor que não compensa nem a gente fazer isso, porque trava muito. Mas se a sua empresa tiver um servidor potente, um servidor rápido, você consegue trabalhar as informações ali e salvá-las dentro daquele Data Shortcut. Então, como é que a gente faz esse processo? A gente estava aqui em cima, na parte de superfície, ok? Descendo ó, essa barra de funções aqui no lado esquerdo da nossa tela, vai ter essa parte aqui do Data Shortcut. Vocês podem ver que não tem nenhuma superfície gerada a partir dele. Se eu clico com o botão direito aqui, eu peço para criar um novo arquivo de projeto do Data Shortcut. Feito isso, ele vai me falar onde é que ele está salvando. Ele vai salvar lá em usuário, público, documento, Autodesk, Civil 3D Projeto. Então, eu vou criar aqui o superfície.topografia 2. Assim que vai se chamar esse projeto aqui que vai possibilitar que outros usuários utilizem dessa ferramenta caso necessário. E vou dar um OK. A partir do momento que eu dei um OK, ele criou aqui para mim um Data Shortcut e passou a mencionar onde que ele vai ser salvo. Clico com o botão direito novamente e vou pedir para criar aqui esse Data Shortcut. Quando eu peço para criar esse Data Shortcut, ele vai vir aqui no onde está o exemplo, onde está salva a minha superfície, eu seleciono ela, então ele vai pegar todos os dados dessa superfície aqui e ele vai jogar para dentro desse Data Shortcut. Então, vou dar um OK aqui. Quando eu der OK, onde não existia um maisinho na superfície, passou a existir. Estão vendo? Então vamos ver isso aqui na prática agora. Vamos esquecer esse projeto, superfície.top, e vamos abrir um outro aqui. Quando eu abro o outro projeto, aqui em superfície eu não tenho mais nada. Mas se eu vier aqui no Data Shortcut, eu tenho
a superfície que eu gerei sendo criada aqui. Então, aqui a superfície ela aparece para mim, ou seja, se eu abrir um quarto, um quinto, um sexto projeto, essa superfície vai estar salva lá nesse Data Shortcut, porque eu enviei ela para um sistema público, para um diretório público, onde mais usuários vão ter acesso aí a essa superfície que foi gerada. Então aqui, ó, é um processo que faz com que mais de uma pessoa consiga trabalhar no mesmo arquivo. Então, se fosse arquivos de produção segmentada, esse Data Shortcut ele auxiliaria ali todos os profissionais na inserção de informações dentro daquele mesmo projeto. Então, suponhamos o seguinte, aqui a gente está trabalhando de ferrovia, alguém vai estar mexendo na parte da drenagem, outra pessoa vai estar mexendo na parte de sinalização, alguém vai estar mexendo nas obras de civil e por aí vai. E é um único projeto, então todo mundo consegue compilar as informações e transmitir elas aqui dentro desse Data Shortcut, onde facilitaria ali o desenvolvimento do projeto total como um todo. Legal para quem for utilizar essa ferramenta é que o seu projeto ele seja segmentado pelas disciplinas. E aí, ele sendo segmentado pelas disciplinas, as disciplinas elas vão imputando informações dentro desse Data Shortcut. E se essas disciplinas estiverem desenvolvendo tudo a partir de uma modelagem 3D, aí quando você visualizar no final o produto final desse Data Shortcut, você consegue visualizar ele num formato 3D. Porém, aqui a gente vê a superfície aqui e a gente ainda não consegue visualizar o desenho. Então, vamos criar aqui essa nossa superfície. Eu venho aqui em superfície, no caso seria superfície topográfica, e vou criar referência. No que eu vou criar referência, aqui o estilo do contorno, deixa eu mudar aqui para o estilo do contorno para um método background e vou dar um OK. Uma vez que eu fiz isso, aqui de novo, se aparece aqui para a gente tem que fazer ela aparecer aqui, tá? Bom, ela ainda não apareceu. Vamos verificar algumas coisas aqui. Vim aqui em Home. Como a gente abriu um desenho, tá vendo? Tá aparecendo aqui esse monte de layer. Vamos deletar os layers aqui também. Layer pelo nome. E vai aparecer todos os layers aqui. Vamos pegar e vamos deletar ele. Ok, deletou 217 layers aqui. Então, continuo sem superfície aqui. Vamos ver. Então, tentando aqui mais uma vez subir a superfície lá para cima. Uma vez que a gente apagou os layers lá, vamos pedir para criar superfície de referência mais uma vez. Ele vai me dar aqui os dados da superfície que a gente criou, superfície topografia. Ok. Aí, agora a gente consegue visualizar aqui a superfície que ele criou, embora ele esteja com um contorno de 2 em 2 metros e a mestra com 10. Ele já consegue ver aqui na parte superior que ela aparece aqui, ó, tá vendo? Superfície, máscaras e os watersheds aqui. O que eu queria deixar claro para vocês nesse momento aqui, que é muito importante para quem vai desenvolver projetos BIM de maneira segmentada.
Esse arquivo que a gente subiu aqui é um arquivo de referência. Então, a gente subiu essa nuvem de referência. Então, tudo que eu mexer nessa nuvem aqui agora, tudo que eu mexer, perdão, nessa superfície aqui agora, eu vou mexer e salvar no Data Shortcuts. Então, suponhamos que eu venha aqui e desenvolva um projeto geométrico em cima dessas curvas de nível aqui. Então, esse projeto geométrico, automaticamente, se eu, da forma que está, eu trabalhar o projeto geométrico e salvá-lo, ele vai salvar na pasta onde está lá o nosso servidor. Se porventura eu trocar a pasta, as alterações, as pessoas não vão ter acesso a essas alterações, uma vez que eu mudei o diretório dela. Mas suponhamos que essa superfície que eu gerei, as pessoas vão trabalhar ela não no formato de rede, mas isoladamente. Como que a gente faz para, uma vez isso aqui puxado esse arquivo aqui, eu não tenha que as minhas alterações não promovam uma mudança nesse projeto a ponto de afetar outros participantes. Eu venho aqui na superfície topográfica, gerada aqui a partir do nosso desenho 2, clico com o botão direito e peço para promover ela. Eu dou um promote nela. Quando eu dou um promote nela, vocês podem ver que aqui já apareceu uma aba Definition, que não tinha anteriormente. Uma vez que isso aconteceu, qualquer mudança que eu fizer aqui agora, ela não vai afetar mais o meu Data Shortcut. Então agora ele afeta somente esse desenho aqui. Então, recapitulando. No Data Shortcut, ele me dá um desenho de referência. Ele me deu, no caso, uma superfície de referência. Essa superfície de referência, automaticamente, eu não consigo, se eu realizando uma mudança nessa superfície, seja a mudança que for e salvar, vai salvar para todo mundo aqui na minha rede. Então, pessoas que vão desenvolver diversos projetos nessa superfície, se eles utilizarem somente aqui, clicando com o botão direito e criando a referência, igual a gente criou anteriormente, automaticamente toda mudança que aqui for feita, vai ser feita aqui no meu servidor, no caso. Vou tratar aqui como um servidor. Vamos pensar em projetos grandes, em empresas maiores. Ou numa rede pequena dentro, se a minha empresa for uma empresa de pequeno porte, por exemplo. Então, automaticamente, qualquer mudança que fizer aqui vai ser salva no Data Shortcut. Para que isso não aconteça, eu tenho que vir aqui na superfície e promover ela. Agora já não aparece mais essa opção para a gente, porque a gente promoveu essa superfície, ok? Então, essa superfície já está promovida, qualquer alteração que eu vier a fazer aqui nela, automaticamente só eu que tenho acesso a essas mudanças. As outras pessoas não têm mais acesso a esse tipo de mudança. Vamos lá agora nas mudanças aqui. A gente vai vir vamos editar o estilo dessa superfície aqui. Aí a gente estava trabalhando aqui os triângulos no 254. Ok. A borda, nós estávamos trabalhando ela no amarelo. Ok. Aqui os contornos maiores, que são as nossas curvas mestras, no 32. E os menores no 22. Então, vamos lá. Ok. Vamos habilitar esse triângulo aqui e deixar ele habilitado. Isso aqui no plano. No model, nós vamos deixar só o triângulo ativo. 254. Ok. Amarelo.
igual a gente fez lá na outra. 32. Estamos mudando aqui o estilo dos nossos contornos, ok? E vamos aplicar aqui. Vamos dar um apply aqui. Uma vez isso aplicado, mostrou que agora a minha curva de nível com a triangulação nela realizada. Por que esses triângulos agora estão ativos, professor? E da última vez eles não ficaram. Porque agora nós vamos salvar essa superfície do jeito que ela está aqui. Vamos vir aqui, vamos dar um salvar como. E nós vamos colocar superfície topografia underline 2. E vamos salvar. Então, criamos uma superfície com os triângulos ativos. Qual que é a ideia agora? A gente pegar esse projeto que a gente acabou de gerar aqui e nós vamos jogar ele para um outro software que se chama Navisworks. No Navisworks a gente vai conseguir visualizar essa superfície num formato em 3 dimensões. Para que isso ocorra, sempre é necessário que a triangulação esteja ativa. Se a triangulação não ficar ativa, automaticamente a gente não consegue visualizar ela num formato 3D, ok? Então, deixamos os triângulos ativos, as curvas de nível, mantivemos o mesmo padrão da anterior. Eu posso vir aqui, ó, e editar aqui novamente e desligar aqui, ó, dar um apply. Aí vai aparecer as curvas de nível de 2 em 2 metros, que aí tirou bastante parte das falhas dos contornos, não é a falha do contorno, né, das curvas, mas o excesso de informação que tinha aqui nas curvas de nível. Então deixamos de 2 em 2 metros agora para ficar algo mais suave a visualização. E aí agora nós vamos abrir esse material dentro do Navisworks para a gente verificar como ficou isso aí em 3 dimensões, que é o modelo 3D que a gente vai utilizar aí nos nossos projetos em BIM, ok? Vamos migrar para outro software agora, só um instante. Aqui na nossa área de trabalho, abrindo o Navisworks versão Manager, nós vamos aí então importar aquela triangulação da superfície que nós fizemos. Para isso a gente vem aqui em Appended, e aí nós vamos na parte de novas tecnologias, no CAD, a superfície topográfica underline 2, que foi a que a gente gerou ali por último. Ele vai fazer o loading dessa superfície, e aí a gente vai poder visualizar essa superfície em 3 dimensões. A ideia então agora é essa. Bom, pessoal, importado aqui a nossa superfície, a gente tem algumas ferramentas aqui. Essa Orbit é para a gente poder visualizar aqui o modelo que foi criado. Ó. E a gente pode ver aqui e tirar algumas conclusões. Algumas conclusões que a gente pode tirar é que nessa parte aqui, onde tinha uma grande concentração de vegetação, possivelmente fosse necessário que a gente passasse outro filtro. Então, uma das funções do Navisworks, nesse caso aqui, seria da gente validar o produto que está sendo gerado. Ó. Então, aqui é uma superfície que a gente pode trabalhar, ela ainda lá no outro software. Nessa ação, o jarrimo da cortina tirantada,
ele ficou bem triangulado, tá vendo? Então, automaticamente aqui a gente ficou bem. O gabarito, ele mostra o trilho com detalhes. Isso também é de se destacar. Um produto que ficou bacana aqui. E uma outra coisa aqui que a gente pode destacar é que o excesso de pontos, ele cria esse excesso de detalhes aqui. Então, automaticamente, a gente poderia também ter dado uma suavizada nesse material aqui para poder gerar esse produto. Então, aqui, ó, automaticamente, a gente consegue validar, tirar algumas informações desse material aqui. E uma delas, uma conclusão, que por mais que a gente tenha parecido, que tenha ficado bom lá no outro software, aqui a gente pode ver que ainda tem algumas coisas a melhorar. Então a gente poderia voltar lá no Cloud Compare e refazer toda a parte de filtragem para a gente poder gerar superfície. Então aqui algumas coisas que a gente pode eventualmente mexer aqui é a parte de visualização. Trocar a cor, mudar um pouco a textura. Vamos fazer esse passo aqui agora. Então a gente seleciona e aqui abre essa parte do Item Tools aqui. E aqui no Item Tools a gente vai mudar a coloração dessa superfície aqui. Lembrando que se ela está toda azul assim, é porque ela está selecionada. Então, clicando aqui está a cor da superfície que a gente pode trocar essa textura aqui, colocar um percentual de transparência nela, 25%. Posso clicar aqui fora e aí você pode ver que mudou a aparência. Posso aumentar a transparência ali depois, trocar de cor novamente. Venho aqui, tem Tools, vou utilizar uma outra cor aqui. Vou aumentar essa transparência para 50% aqui, ó. Para selecionar, eu clico no Select, que aí vai me dar a opção do mouse normal. E aqui venho no Orbit para eu poder movimentar aqui. E aqui você vai brincando com esse modelo que foi gerado. Acho que para o propósito que a gente tinha aqui, a gente conseguiu atingir ele bem, que era gerar um modelo 3D a partir de uma nuvem de pontos. Essa foi voltada aqui para a parte de infraestrutura. Então, automaticamente, a galera que é da agrimensura, o pessoal que é da civil, vai conseguir ter uma boa noção, uma base de como essa nuvem de pontos ela pode contribuir para os projetos deles automaticamente. O pessoal que é da mecânica e de outras disciplinas que envolve a parte de uma modelagem de um ambiente industrial, já viu como que consegue gerar um solo, porque nem sempre o solo ele vai ser regular, né, gente? Então, para aqueles solos que são muito irregulares, essa é uma excelente maneira aí da gente gerar uma superfície para poder compor o nosso modelo 3D e automaticamente o nosso projeto em BIM. Então, a gente finaliza essa parte aqui desse conteúdo que a gente viu, que envolveu aí essa parte da limpeza da nuvem no Cloud Compare, depois na geração da superfície a partir do Civil 3D e nessa visualização aqui a partir do Navisworks. E aí a gente vai continuando com os nossos módulos, onde a gente vai ver um pouquinho de modelagem, e após isso a gente vai ver algumas noções aqui do Navisworks com um pouco mais de detalhes e alguns outros recursos que eles nos permitem. Vamos ver também uma questão de alguns modelos 3D em diferentes softwares, como o AutoCAD, o Revit, Plant 3D. E é isso, pessoal. Vamos continuar.
jornada e aguardo vocês no próximo módulo, ok? Um abraço.